Meus queridos, bom dia! Deus abençoe cada um de vocês. Meus queridos, eu estou aqui trazendo um pouquinho, do entendimento para vocês, um pouco mais. Já passei um TD para vocês, e estou trazendo aqui justamente a ideia de trabalhar um pouquinho esse TD que vocês devem ter lido. Vocês devem ter assistido também aquele vídeo maravilhoso sobre ciências, sobre a importância da ciência, na verdade, Então, meus queridos, eu quero trazer aqui um pouquinho da conversação, do entendimento sobre por que é importante. Por que é importante estudar ciências? Na verdade, é porque é importante estudar a ciência da natureza, Que no caso, ciências da natureza é dividido em biologia, física e química. São 3 ciências da natureza que têm uma suma importância em nossas vidas. Eu digo logo, não é somente para você aprender em sala de aula e ficar ali guardado, não. É para o seu dia a dia, aqui para fora, onde você vai atuar verdadeiramente com essa disciplina chamada Ciências da Natureza, tá bom? E como vocês devem ter lido no TD de vocês, a primeira importância do estudo de ciências é pensar, Aí diz aqui, pensar é um ato quase involuntário, para as pessoas. Mas o fato é que ao estudar a ciência, este ato passa a ser melhor direcionado. Trocando em miúdos, ao estudar ciência, uma criança consegue aprender a pensar melhor e de modo mais eficiente, Então, a ciência ela te ensina a pensar. E nesse ato de pensar, de forma mais eficiente, mais equilibrada, você vai passar para um segundo ponto fundamental, que é aprender a questionar. Você vai aprender a fazer perguntas, por que isso, por que aquilo? Nós não podemos viver no mundo apenas aceitando as coisas que vêm dele. Não, a gente tem que saber por quê, Por que acontece esse fenômeno? Por que não foi desse jeito, Então, nós precisamos aprender a se questionar. E nesse questionamento vai trazer justamente a curiosidade, que é necessário para poder aguçar mais ainda essa sua forma de pensar, esse seu jeito de pensar, pensar no mundo, sobre o mundo, e aprender a viver no mundo. Também, falando já nesse ponto de explicação do mundo, é justamente uma outra importância que a ciência nos traz, é aprender a explicar o mundo. Explicar os principais fenômenos da natureza foi sempre algo que o ser humano buscou, Muitas vezes, baseado nessa busca da explicação do mundo, o homem utilizou-se até de mitologias, Mitos, para poder explicar. Daí a ideia dos deuses, O deus Thor, deus Ra, deus Sol, Zeus, Apolo, foram formas que o homem tentou explicar o mundo, utilizando-se desses seres sobrenaturais, no caso, a mitologia, Mas hoje em dia, por meio do estudo da ciência, uma criança, um jovem, passa a reunir condições de explicar praticamente todos os principais fenômenos da natureza. Então, você, por meio da ciência, você já é capaz de explicar fenômenos como chuva, furacões, nevascas, terremotos, maremotos e muito mais. E qual a importância disso? A importância é que você, entendendo esses fenômenos e outros ao teu redor, você vai conseguir viver bem no meio ambiente. Por quê? Porque uma outra importância do estudo de ciências é que vai te aproximar da ideia de preservação. Preservação de quê? Preservação da vida, certo? E quando fala-se de preservação da vida, fala-se em preservação do meio ambiente, o local onde nós vivemos, o nosso planeta, A começar do cuidado com a nossa casa, com a nossa comunidade, com o nosso estado, com o nosso país e depois abranger para outros locais deste planeta. Então, aproxima da ideia de preservação. Não dá para garantir que uma criança seja mais preocupada com a preservação do meio ambiente se ela simplesmente não for capaz de entender os motivos explicados pela ciência para esta preocupação. Então, meus queridos, ao estudar a ciência, uma criança, um jovem, passa a ter maior conscientização da importância de ações que preservem o planeta em que vivemos, já que ela compreende que tudo está interligado.
Então, meus queridos, a ciência, ela traz como importância esses 3 pontos, né? E muitos mais outros, né? Mas esses são os 3 principais. Te ensina a pensar de uma forma mais organizada, mais direcionada. Te ensina a questionar, te ensina a explicar o mundo. E, finalmente, te aproxima da ideia de preservação da vida. E isso nos faz olhar não somente para os seres humanos, mas para os seres vivos em geral. Para todo o ambiente que nos serve, para todo o ecossistema maior que é o nosso planeta. E assim nós podemos concluir que a ciência, ela permite à humanidade compreender um pouco mais sobre a natureza, a ciência, e isso é importante na nossa vida. Por quê? Porque nos ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, pois através da ciência muitas doenças foram erradicadas. A ciência possibilita avanços na saúde, na alimentação, na energia e outras. Nesse momento de pandemia, nós tivemos um grande avanço, né? Foi justamente os cuidados, né, que aumentaram o entendimento da prevenção para com esta Covid, né? Tivemos milhões de perdas, sim, mas a ciência ali, ela usou dos seus conhecimentos e trouxe também a vacinação. E por isso que nós estamos voltando ao presencial. Então veja que nós temos a ciência atuando na saúde, na alimentação e na energia. E se você não quer ser um cientista, não quero ser um cientista e tal, não, mas você precisa saber entender um pouco de ciência. Por quê? Porque é aplicado no seu dia a dia. A cozinha da sua casa é simplesmente um laboratório de ciências. Meus queridos, na verdade, a ciência, ela vai estar te auxiliando no desenvolvimento pessoal, profissional, no crescimento econômico e na geração de emprego e de renda e na democratização de oportunidades. Em outras palavras, a ciência, ela te ensina, ela te faz ser um cidadão de verdade. Então eu espero, meus queridos, que vocês tenham entendido um pouquinho sobre a importância do estudar ciências da natureza. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau.